Matemática aula 12. Primeira etapa com caráter eliminatório e classificatório visando avaliar a capacidade do candidato de produzir uma redação que atenda ao tema e ao gênero, tipo de texto propostos, além de seu domínio da norma culta da língua portuguesa e dos mecanismos de coesão e coerência textual. O raciocínio lógico é a habilidade de pensar de forma coerente e consistente, utilizando a lógica para chegar a conclusões corretas e precisas. Ele envolve a capacidade de analisar informações, identificar padrões, estabelecer relações entre conceitos e aplicar as regras da lógica para solucionar problemas. O raciocínio lógico é importante em diversas áreas do conhecimento, como matemática, ciência da computação, filosofia, direito, entre outras. Ele é fundamental para a tomada de decisões, resolução de problemas, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos. Algumas das principais habilidades envolvidas no raciocínio lógico incluem dedução, capacidade de inferir uma conclusão a partir de premissas conhecidas. Indução, capacidade de chegar a uma conclusão geral a partir de exemplos específicos. Abstração, capacidade de identificar conceitos e padrões abstratos em situações concretas. Análise, capacidade de decompor um problema em partes menores para facilitar a sua resolução. Síntese, capacidade de combinar informações e ideias para formar uma nova solução ou conceito. O desenvolvimento do raciocínio lógico é fundamental para o sucesso acadêmico e profissional, pois permite que as pessoas tomem decisões mais assertivas e efetivas, resolvam problemas com mais facilidade e se adaptem melhor às mudanças e desafios do mundo moderno. Uma proposição é uma frase declarativa que pode ser considerada verdadeira ou falsa. Ela pode ser simples quando expressa apenas uma ideia ou composta, quando é formada pela combinação de duas ou mais proposições simples. Por exemplo, a proposição simples "o céu é azul" é verdadeira em um dia claro, mas pode ser falsa em um dia nublado. Já a proposição composta "se chover, eu não saio de casa" é verdadeira se estiver chovendo e a pessoa não sair de casa, mas é falsa se a pessoa decidir sair mesmo com chuva. As proposições são fundamentais para a lógica, pois permitem a construção de argumentos e raciocínios válidos e coerentes. Elas podem ser combinadas por meio de conectivos lógicos como "e" ou "se", então "se" e somente "se" entre outros, para formar novas proposições compostas. A tabela verdade é uma ferramenta utilizada na lógica para determinar o valor lógico de uma proposição composta, a partir dos valores lógicos de suas proposições simples e dos conectivos lógicos utilizados. Os principais conectivos lógicos são: conjunção, é representado pelo símbolo. A proposição composta é verdadeira apenas se as proposições simples que a compõem forem verdadeiras. Caso contrário, a proposição composta é falsa. Exemplo, seja P a proposição "João é alto" e que a proposição "Maria é magra". A proposição composta "João é alto, Maria é magra" é verdadeira apenas se João for alto e Maria for magra. Desjunção, ou representado pelo símbolo V. A proposição composta é verdadeira se pelo menos uma das proposições simples que a compõem for verdadeira. Ela é falsa apenas se ambas as proposições simples forem falsas. Exemplo, seja P a proposição "hoje é segunda-feira" e que a proposição "amanhã é feriado". A proposição composta "hoje é segunda-feira, V amanhã é feriado" é verdadeira se hoje for segunda-feira ou se amanhã for feriado. Negação, não representado pelo símbolo. A proposição composta é negada, ou seja, seu valor lógico é invertido. Exemplo, seja P a proposição "o sol está brilhando". A proposição composta "o sol está brilhando" é verdadeira se o sol não estiver brilhando. Condicional-se, então é representado pelo símbolo. A proposição composta é verdadeira se a primeira proposição simples antecedente for falsa ou se a segunda proposição simples consequente for verdadeira. Exemplo, seja P a proposição "se chover, eu não saio de casa" e que a proposição "está chovendo". A proposição composta "se chover, eu não saio de casa, está chovendo" é verdadeira se não estiver chovendo ou se estiver chovendo e a pessoa não sair de casa. Bicondicional se somente se representado pelo símbolo. A proposição composta é verdadeira apenas se as duas proposições simples que a compõem tiverem o mesmo valor lógico. Exemplo, seja P a proposição "João gosta de sorvete" e que a proposição "Maria gosta de sorvete".
A proposição composta João gosta de sorvete é Maria gosta de sorvete é verdadeira se João e Maria gostarem de sorvete ou se nenhum dos dois gostar. A negação lógica é um dos conectivos lógicos fundamentais e é representada pelo símbolo. Ela é utilizada para negar o valor lógico de uma proposição, ou seja, para dizer que a proposição é falsa. A negação lógica pode ser aplicada a uma proposição simples ou composta. Quando aplicada a uma proposição simples, ela simplesmente inverte o valor lógico da proposição. Por exemplo, se a proposição "a Terra é plana" é falsa, a sua negação lógica "a Terra é plana" é verdadeira. Quando aplicada a uma proposição composta, a negação lógica inverte o valor lógico de toda a proposição. Por exemplo, se a proposição composta João é alto e Maria é magra é verdadeira, a sua negação lógica João é alto e Maria é magra é falsa. Nesse caso, a negação lógica inverte o valor lógico da conjunção e tornando-a uma desjunção ou a negação lógica da conjunção e é representada pela desjunção, ou é a negação lógica da desjunção, ou é representada pela conjunção. Outro exemplo de negação lógica de uma proposição composta é a negação da condicional se. Então, se a proposição composta "se chover, eu não saio de casa" é verdadeira, a sua negação lógica "se chover, eu não saio de casa" é falsa. Nesse caso, a negação lógica inverte o valor lógico da condicional se, então tornando-a uma conjunção, e a negação lógica da condicional se, então é representada pela conjunção e com as proposições simples invertidas. As equivalências lógicas são relações entre proposições que possuem o mesmo valor lógico. Elas são importantes na lógica, pois permitem simplificar proposições complexas e transformá-las em outras equivalentes mais simples. Algumas das principais equivalências lógicas são: dupla negação, P é equivalente a P, ou seja, a negação da negação de uma proposição simples P retorna a própria proposição P. Exemplo: o céu é azul é equivalente ao céu é azul. Comutatividade: P, que é equivalente a QP, e PV, que é equivalente a QVP. Ou seja, a ordem das proposições em uma conjunção ou desjunção não altera o valor lógico da proposição composta. Exemplo: João é alto, Maria é magra é equivalente a Maria é magra, João é alto. Associatividade: P que R é equivalente a P que R, e PV que VR é equivalente a PV que VR. Ou seja, a forma como as proposições são agrupadas em uma conjunção ou desjunção não altera o valor lógico da proposição composta. Exemplo: João é alto, Maria é magra, Pedro é forte é equivalente a João é alto, Maria é magra, Pedro é forte. Distributividade: PQVR é equivalente a PQVPR e PV, QR, é equivalente a PV que PVR. Ou seja, a distribuição de uma conjunção ou desjunção sobre outra não altera o valor lógico da proposição composta. Exemplo: João é alto, Maria é magra, V Pedro é forte, é equivalente a João é alto, Maria é magra, V João é alto, Pedro é forte. Implicação material: P que é equivalente a PV que. Ou seja, a implicação material pode ser expressa como uma desjunção entre a negação da proposição antecedente e a proposição consequente. Exemplo: se chover, eu não saio de casa é equivalente a chover V eu não saio de casa. Equivalência material: P, que é equivalente a P que P. Ou seja, a equivalência material pode ser expressa como uma conjunção entre duas implicações materiais opostas. Exemplo: João gosta de sorvete e Maria gosta de sorvete é equivalente a João gosta de sorvete, Maria gosta de sorvete, Maria gosta de sorvete, João gosta de sorvete. Tautologia, contradição e contingência são classificações de proposições quanto à sua validade lógica. Tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos de suas proposições simples. Em outras palavras, é uma proposição que não pode ser falsa. Exemplo: PVP, que é a desjunção entre uma proposição e sua negação lógica. Qualquer que seja o valor lógico de P, a proposição será verdadeira. Contradição é uma proposição que é sempre falsa, independentemente dos valores lógicos de suas proposições simples. Em outras palavras, é uma proposição que não pode ser verdadeira. Exemplo: PP, que é a conjunção entre uma proposição e sua negação lógica. Qualquer que seja o valor lógico de P, a proposição será falsa.
Contingência é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores lógicos de suas proposições simples. Em outras palavras, é uma proposição que não é nem uma tautologia nem uma contradição. Exemplo: João é alto, que pode ser verdadeira ou falsa dependendo da altura de João. As tautologias e contradições são importantes na lógica, pois possuem propriedades que permitem simplificar proposições complexas e transformá-las em outras equivalentes mais simples. Já as contingências são importantes na análise de argumentos e raciocínios, pois permitem avaliar a validade lógica de uma proposição em relação às suas premissas e conclusões. As proposições do tipo todo, algum e nenhum são proposições categóricas que estabelecem relações entre classes de objetos. Todo, a proposição todo A é B afirma que todos os objetos da classe A também pertencem à classe B. Exemplo: todo cachorro é um animal. Isso significa que todos os cachorros são animais, ou seja, a classe A cachorros está contida na classe B, animais. Algum, a proposição algum A é B afirma que pelo menos um objeto da classe A também pertence à classe B. Exemplo: algum cachorro é preto. Isso significa que existe pelo menos um cachorro que é preto, mas nem todos os cachorros precisam ser preto. Nenhum. A proposição nenhum A é B afirma que não existe nenhum objeto da classe A que também pertença à classe B. Exemplo: nenhum cachorro é um gato. Isso significa que não existe nenhum cachorro que também seja um gato. Essas proposições são importantes na lógica e na argumentação, pois permitem estabelecer relações entre classes de objetos e avaliar a validade lógica de argumentos baseados nessas relações. Além disso, elas podem ser combinadas de várias maneiras para formar proposições compostas mais complexas. Por exemplo, a proposição todo A é B e nenhum B é C estabelece uma relação entre três classes de objetos, A, B e C.